Salve, salve, morceguetes e morcegotes! Estamos aqui para mais um vídeo da Caverna do Morcego, né? Mais um vídeo lendo e discutindo Redes e Ruas, Mídias Sociais e Ativismo Contemporâneo, do Paulo Gerbaldo, publicado pela editora Funilaria, e essa edição traduzida pela Daphne Mello, tá? Então, a gente está aqui para continuar a discussão sobre Occupy Wall Street. A gente fez uma apresentação nesse primeiro vídeo, né, falando um pouco sobre a tomada do espaço público, a disputa pelo espaço público e o neoliberalismo. E hoje a gente vai, como o nosso autor já deixou a gente avisado, discutir um pouco dessa relação entre as redes e as ruas no Occupy Wall Street em específico. Né? Então, a gente saiu da Praça Tahrir, a gente saiu dos indignados e estamos nos Estados Unidos em 2011, entre setembro e novembro e dezembro, né? Trabalhando um pouco, então, com essa dinâmica. Eu sou Marcos Morcego, comunicador político aqui da Caverna do Morcego. Vai estar passando aí embaixo os recadinhos importantes. Então, como você pode fazer para apoiar a gente, além de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo aqui, seguir nas redes sociais, apoiar a gente financeiramente, enfim, e também acompanhar a Clima Operária, a Editora Terra Sem Amos. E lembrando, tá? Né, tem o cupom aqui da Autonomia Literária, mas esse mês aí, daqui 10 dias, a gente tem o início da Festa de Livros da USP, que vai ser, então, esse evento aí com 15% de desconto, com 50% de desconto em todos os livros, lá presencialmente, alguns livros com mais, né? O mínimo é 50%. Então aproveita, a gente vai em nossa listinha de recomendação, em breve a gente traz ela aqui para vocês. Beleza? Vou dar prosseguimento, porque hoje a gente tem um pouquinho mais de coisa para ler, ao que a gente estava trabalhando aqui com o Paulo Gerbaldo. Então a gente entrou para falar agora sobre Adbusters, que é essa revista que convoca, e as pessoas nas ruas. Então, a gente começa, né, como ele está abrindo nesse capítulo de uma forma bem interessante, com citações de outras pessoas. No dia 17 de setembro, segundo a própria Adbusters, queremos ver 20 mil pessoas inundarem o sul da ilha de Manhattan, armarem barracas, cozinhas, barricadas pacíficas e ocuparem Wall Street por alguns meses. Uma vez lá, precisamos repetir uma simples reivindicação com uma pluralidade de vozes. Adbusters 2011. Tudo começou meio como um tiro no escuro. Lembrando, tá? Eu não manjo tanto desses movimentos, então o meu foco está sendo muito mais em estar lendo e trocando uma ideia sobre algumas particularidades do que efetivamente me debruçar sobre o movimento que eu estou aprendendo com o Paulo Gerbaldo. Dessa vez, a trombeta da guerra não foi soada por um grupo recém-formado de graduados desempregados que se conheciam por redes sociais, que é o caso da Democracia Real Já, nem por um administrador anônimo do Facebook, que é como começa a Revolução Egípcia. Em vez disso, a iniciativa foi tomada por um conhecido meio alternativo, uma revista canadense anticonsumista, Adbusters, então tretando ali um pouco com o neoliberalismo, né? E é engraçado que é uma revista canadense que chama Para Ocupar os Estados Unidos, uma noção bem clara de como as coisas tocam. Em 13 de julho, o site da revista abordou sua rede de apoiadores, 90 mil redentores, rebeldes e radicais, pedindo que 20 mil se transformassem em um exército revolucionário, reunindo-se em Wall Street, o centro financeiro do mundo. A convocatória sugeriu que, se ficarmos lá 20 mil pessoas, semana após semana, contra todos os esforços da polícia e da Guarda Nacional para nos expulsar de Wall Street, segundo eles, seria impossível para Obama nos ignorar. Nosso governo seria forçado a escolher publicamente entre a vontade do povo e o lucro das empresas. Eu gosto, vou grifar aqui essa parte da convocatória. Nossa, do nada começou a ter um monte de som aqui na rua. Que loucura. Porque é uma convocatória que tenta esclarecer que existe uma luta de classes, ainda que sem falar sobre isso, ainda que sem um aspecto necessariamente comunista, embora ainda que de certa forma revolucionário, né? Ocupar praças com 20 mil pessoas em protesto pacífico para expor um problema é uma tática bem interessante de protesto pacífico. Contra as alegações de espontaneidade e falta de liderança, que foram associadas ao movimento desde o início, o Occupy era uma campanha cuidadosamente orquestrada, cujo logotipo, cópia e imagem havia sido profissionalmente embalados pela criativa equipe de arte da Adbusters. E aí a gente vê uma diferença muito grande já no início dos outros movimentos para este daqui, né? A ideia por trás dessa convocatória era explorar o que eles viam como uma mudança nas táticas revolucionárias, introduzidas pelo levante egípcio e pelos indignados espanhóis, uma mistura de Tahrir com as acampadas da Espanha. Como vimos nos dois capítulos anteriores, os movimentos egípcio e espanhol foram revoluções com uma data definida, pré-anunciada no Facebook com bastante antecedência. A convocatória da Adbusters já era mais ambiciosa ao desenhar uma revolução com quase nenhuma consulta prévia com os grupos políticos já estabelecidos nas ruas. Então, é meio que um bagulho de foda-se, vamos fazer isso. Por trás do lançamento da campanha, havia o trabalho de duas pessoas importantes dentro da Adbusters. A primeira era Kali
Lusne, fundador e principal editor da revista, um histórico cineasta e roteirista de 69 anos. A segunda, Mika White, ativista de 29 anos de Berkeley e editor sênior da revista. Curiosamente, Mika devia muito de sua fama como escritora à sua dura crítica ao clique-ativismo, uma forma de ativismo limitada à internet praticada por organizações como MoveOn e Avaz. E aí, dura crítica ao clique-ativismo, uma forma de ativismo limitada e a referência do próprio White. Ele também criticou o Facebook, ao qual culpa pela comercialização da amizade. Tá? E uma coisa muito importante, inclusive, para a gente entender quais são as relações sociais de amizade que a gente tem hoje. Né? No entanto, após as revoluções na Tunísia e no Egito, viu motivos de esperança nas possibilidades abertas pelo uso das mídias sociais e sugeriu que a tecnologia pode gerar as barricadas do século XXI. Não que vai gerar, que pode. O chamado para ocupar Wall Street não foi a primeira tentativa da Adbusters de assumir o poder das corporações. Desde a sua fundação em 1989, então bastante ano de estrada, né? A revista era um canal de debate e experimentação de visual de uma equipe de culture jammers, ativistas da mídia dedicados a zombar da cultura mainstream por meio de paródias publicitárias. Parece MTV, né? Também conhecidos como Subvertising, celebradas nas páginas do livro No Logo, de Naomi Klein. E aí eu vou grifar Naomi Klein, outra pessoa muito interessante que ainda não tive a oportunidade de me debruçar sobre as obras. Por volta da virada do milênio, tornou-se uma das potências intelectuais e criativas do movimento anti-globalização. No entanto, a ideia de dar o pontapé inicial no movimento popular, seguindo os exemplos dos levantes árabes e dos indignados espanhóis, estava muito além de tudo que havia tentado antes. Há 20 anos estamos pedindo uma revolta global, explica Kalilaz. E quando aconteceu a turbulência na Grécia e em outras partes da Europa, e depois no Egito e na Tunísia, vimos uma oportunidade. Essa é a frase do Kali. Diferentemente do que vai acontecer na Espanha e no Egito, a data de 17 de setembro foi escolhida por motivos puramente práticos. Era tempo suficiente para deixar o feed do Twitter louco, né, novamente citando Lance, e para que a página do Facebook se erguesse. E tentamos fazer isso o mais rápido possível. No lançamento do Occupy Wall Street, os esforços do Adbusters estavam todos centrados na comunicação e não efetivamente na organização do evento, como se esperasse que a publicidade por si só fosse suficiente para criar a ocasião necessária para um movimento popular se materializar. O próprio nome da campanha foi transformado em hashtag Occupy Wall Street, para facilitar sua viralização. Então já é uma coisa muito mais pensada nesse sentido de comunicação. Olha que interessante, ainda assim não tem o primeiro impacto esperado do que algo que começa mais como uma rebeldia ali de certas pessoas. A Adbusters trabalhou com cuidado a iconografia da campanha, incluindo a imagem de uma bailarina dançando sobre a famosa escultura de touros de Wall Street. Além disso, Laszlo e White decidiram que o movimento deveria ter apenas uma reivindicação, de modo a imitar o que viam como a razão do sucesso da Revolução Egípcia, quase que uma transposição mecânica da coisa, né? Embora adaptada. Se lá a demanda tenaz era a renúncia de Hosni Mubarak, os revolucionários estadunidenses contentar-se-iam em exigir uma comissão presidencial sobre os crimes do sistema financeiro. É uma diferença muito grande, inclusive, de demanda, né? Porque aí você pede uma resposta do Estado ao invés de você forçar o Estado a fazer certas coisas. Enfim, eu tenho muitas questões em como essas reivindicações financeiras realmente causam impacto do jeito que elas são feitas. Pelo menos do jeito que a gente consegue fazer agora. Em resposta às críticas levantadas pelos leitores em seu fórum online, no entanto, a Adbusters decidiu que as pessoas que fossem as ruas de Nova York é que deveriam escolher sua única reivindicação. Cadê? As pessoas que fossem as ruas... Embora ainda limitado, né? Mas tudo bem. Os que se reuniram no Zuccotti Park acabaram decidindo que não queriam exigir nada, temendo que isso pudesse legitimar os que estavam no poder, que nada tinham para lhes oferecer. Pensaram... Então, aí vem, né? A gente precisa exigir, e aí é pensar uma coisa, né? Que é entre o tático e o estratégico, entre o que a gente vai exigir justamente para a gente conseguir questionar esse poder efetivamente, para que as pessoas olhem e falem, caralho, faz muito sentido, na verdade, porque as coisas estão aí e às vezes falta essa conexão só. E esse para mim, é o papel da comunicação, né? O lançamento improvisado da campanha da Adbusters não foi bem sucedido com a comunidade ativista local em Nova York. Foi visto por muitos como uma operação ingênua, uma vez que não levava em conta os recursos materiais necessários para pôr a campanha em funcionamento. No entanto, os ativistas locais também reconheceram a oportunidade política, que o chamado abriu, e sentiram uma espécie de dever de organizar os protestos para aqueles que provavelmente chegariam a Lower Manhattan no dia definido pela Adbusters.
O sentimento, então, predominante entre os organizadores nas ruas é bem representado por David Graeber, que é um ativista anarquista e antropólogo que teve muita influência na fase de alimentação do movimento entre agosto e início de setembro e que se declarou o criador do slogan Somos os 99%. Dizer, então, o pessoal da Adbusters disse que tinha 90 mil assinantes e esperava receber 20 mil, contou numa entrevista para a Vanity Fair. A gente pensou, ok, certo, esses caras não entendem que essas coisas não acontecem na internet. Para torná-la real, é preciso ter uma organização real nas ruas. Essas coisas não acontecem na internet. Para torná-la real, é preciso ter uma organização real nas ruas. Interessante. Não demorou muito tempo, depois que a convocatória inicial foi lançada, para que a organização real nas ruas começasse a se materializar. Assim, David Kroll, ativista e editor associado do site de contra-informação Tom Dispatch, relata as primeiras tentativas de organização lá em Nova York. 2 pontos. Aqui. Meses antes de os primeiros ocupantes aparecerem no Zuccotti Park, no sul de Manhattan, antes da chegada dos furgões, das notícias e também dos próprios sindicatos, antes de Michael Bloomberg, né, que é o prefeito, Michael Moore e Kanye West, o atual rapper preto nazista, aparecerem, um grupo de artistas, ativistas, escritores, estudantes e organizadores se reuniram no quarto andar da 16 Beaver Street, um espaço para artistas perto da Wall Street, para falar sobre mudar o mundo. Legal. Havia nova-iorquinos na sala, mas também egípcios, espanhóis, japoneses e gregos. Alguns, inclusive, tinham participado do levante da Primavera Árabe. Outros estavam nos protestos que estavam pegando fogo em toda a Europa. Lembrando, né, a Grécia é muito importante nesse contexto da crise de 2008. Mas ninguém, na 16 Beaver, sabia que estava prestes a acender uma faísca de um movimento de protesto que varreria os Estados Unidos e alimentaria revoltas semelhantes em todo o mundo. E aí tem a referência de onde foi tirado isso. Legal. Interessante. Eu tenho alguns livros que comentam sobre esses momentos, né? Um que eu li... será que ele tá... Calma aí, gente. Vamos ver se ele tá fácil aqui. Que é do Michel Lewis, né? O Boomerang, uma viagem pela economia do novo terceiro mundo, falando justamente sobre essa crise. Ele não é, óbvio, né? Né, socialista e tal, mas foi um dos primeiros livros que eu li voltado para essa questão econômica. Não sei o que faz, né? Eu li ele em 2019, 2018 para 2019, mas é um livro interessante, assim, no ponto de apresentação de alguns fatos do poder visto por cima. Para Kroll, sem o grupo com pessoas de diversas partes do mundo que se uniu na 16 Beaver e mais tarde criou a Assembleia Geral da cidade de Nova York, talvez não houvesse o Occupy Wall Street como o conhecemos hoje. Por sua vez, é justo dizer que, sem o chamado da Adbusters, a pequena e altamente subcultural cena ativista em Nova York dificilmente teria encontrado uma forma de superar suas divisões sectárias e lançar uma campanha ambiciosa e inclusiva como Occupy. É inegável que o chamado da revista agiu pelo menos como uma provocação que agitou a passividade e as divisões dentro da comunidade ativista estadunidense. Então, eles não tinham noção de que era o que precisava ser feito para conseguir abalar a cidade. Eu estou utilizando, óbvio, eu não li, né, mas eu acho que é um livro muito melhor, inclusive, que é o... Não do que esse livro, né? Mas do que o Occupy Wall Street, que é o Abalar a Cidade, que é pela Sobre Influência. Um livro que me está sendo recomendado por um amigo que faz uma cota e eu preciso ler. Além da cena anarquista, reunida em torno de espaços contraculturais, como 16 Beaver, ABC no Rio e C-Squat, os dois últimos foram fechados para a reforma na época. Outros grupos com orientação de esquerda formaram o desenvolvimento do movimento nascente. A ideia de um acampamento de protesto já havia sido testada por um pequeno grupo de ativistas socialistas chamado New Yorkers Against Budget Cuts, nova-iorquinos contra cortes no orçamento. Eu vou grifar isso daí, porque vai que alguma hora eu caio de novo nesse movimento, né? Porque de 14 de junho a 5 de julho de 2011, eles montaram um acampamento em frente à prefeitura para protestar contra um programa de cortes no orçamento planejado pelo prefeito de Nova York e chamaram a manifestação onde a polícia não permitia armar barracas de Bloombergville, inspirando-se nos Hoovervilles, as favelas que se multiplicaram rapidamente durante a Grande Depressão da década de 30, batizadas com o nome do presidente Herbert Hoover, responsável pela desgraça econômica. Além desse grupo, vários outros contribuíram para a preparação do terreno para o movimento que surgia, incluindo o recém-formado grupo ativista US Day of Rage, Dia da Raiva Estadunidense, que recebeu o nome como referência aos dias de fúria da Primavera Árabe e pedia a derrubada do sistema de financiamento partidário. Interessante. Quando, em 2 de agosto, aí já, né,
Esses grupos se reuniram na primeira Assembleia Geral, convocada na Bowling Green, perto da Estátua dos Touros. Houve algumas faíscas. Os socialistas organizaram a Assembleia como uma reunião com oradores. David Graeber e outros anarquistas, vendo o rumo que as coisas estavam tomando, convidaram as pessoas a abandonar a reunião. Eu gosto de saber que o David Graeber estava na rua. Comecei a dar tapinha nos ombros das pessoas que pareciam tão irritadas quanto eu e disse, se fizéssemos uma Assembleia Geral de verdade, você viria? Contou Graeber à Vanity Fair. Acabamos formando um círculo e nesse ponto todos desertaram. Havia talvez 60 ou 70 pessoas. Interessante, uma disputa ali interna no calor do momento, e aí eu vou ter que grifar para ler essa entrevista, né? O grupo que se uniu naquele dia começou a se encontrar regularmente no Battery Park e depois na Tompkins Square. Assim, o primeiro núcleo da Assembleia Geral de Nova York, que atuaria como principal órgão de decisão do movimento, foi formado e começou a trabalhar na organização dos protestos. Então, em contraposição aos ativistas socialistas. Isso é bem interessante para a gente entender a disputa que acontecia, né? E aí é óbvio, né? Falta um estudo sobre esses grupos, mas beleza, a gente tem um primeiro ponto, isso. E aí agora, né, para a gente ir para essa segunda parte do vídeo de hoje, o autor então ele vai falar sobre um outro ponto, que é como não fazer uma campanha de lançamento nas mídias sociais, que eu acho que dialoga inclusive com o título dado para esse capítulo, né? A hashtag que não iniciou uma revolução. Então é um contraponto que está sendo feito. Pusemos a hashtag e foi uma explosão, afirma Keio Last, o cérebro pai do Occupy Wall Street, descrevendo o lançamento do movimento no verão de 2011. Na verdade, porém, não houve de fato uma grande explosão nas redes sociais no período de 2 meses e meio entre a primeira convocatória da Adbusters e a ocupação do Zuccotti Park. Comparado aos ativistas do Egito e da Espanha, o núcleo original dos organizadores da Occupy, em geral, falhou em construir um sentido de antecipação em torno do desembarque do movimento no espaço público. Ou seja, não houve uma relação entre a construção da mídia e a construção nas mídias e o momento no qual você chega realmente no espaço físico. O nível de atenção do Facebook e do Twitter ficou quase estável até que o movimento apareceu. Como a empresa de mídia social Social Flow observou num relatório sobre a comunicação ter se dado no meio da hashtag Occupy Wall Street, abre aspas, estamos no Twitter, mas o que vemos nesse caso é uma construção muito lenta. Estamos acostumados a ver uma rápida disseminação de informações no Twitter, mas o que vemos nesse caso é uma construção muito lenta. Além disso, de acordo com o mesmo relatório, muitos dos usuários que usavam inicialmente a hashtag eram twitteiros espanhóis, que eram vinculados a movimentos indignados, ansiosos para ver que aquilo chegasse do outro lado, mas não era feito por pessoas nos Estados Unidos. Somente entre fins de setembro e início de outubro, depois de 2 episódios de repressão policial e uma ameaça de despejo, o Occupy começou a atrair atenção nas mídias sociais e, eventualmente, na mídia convencional. E aí, eu vou grifar esses desde somente até convencional. Existem várias razões para esse relativo fracasso dessa campanha de lançamento do Occupy. A cobertura quase inexistente dos meios de comunicação de massa dos protestos constitui um grande obstáculo à conscientização da maioria da população. E aí é óbvio, né? A gente também tem que ver qual a relação das pessoas com o consumo das mídias sociais, né? Indiscutivelmente, no entanto, a falta de apoio popular foi consequência de uma atitude elitista nas comunicações do movimento, refletindo em sua dependência excessiva do Twitter e em seu esnobismo em relação ao Facebook, um site com um número muito maior de usuários, coisa que também acontece de certa forma aqui no Brasil. Começando pela Adbusters, os organizadores do Occupy pareciam entender mal a lição do uso das mídias sociais no Egito e na Espanha, onde o Facebook, em vez do Twitter, tinha sido a principal plataforma para o lançamento do movimento antes de seu surgimento no espaço público. É muito louco, né? Porque em 2013 o Facebook foi amplamente usado, 2014, 2015 também, e depois migra para o Twitter esse movimento, né? Então 2019, 2020, 2021 o Twitter tem um papel muito grande. Ainda que em 2019 o Facebook ainda tinha um papel muito legal, mas depois se perde. Desde o início, o Occupy foi concebido como um movimento do Twitter, como evidencia o próprio nome pensado como uma hashtag. Como destacou um relatório publicado em outubro de 2011 pela empresa da mídia social Attention, os dados mostram claramente que o Twitter é a rede social em que todas as conversas do Occupy estão acontecendo. O Twitter tinha 82,5% das menções relacionadas ao Occupy Wall Street, enquanto o Facebook tinha escassos 2,8%, segundo o relatório. Muitas das principais páginas do Facebook só foram estabelecidas quando o movimento já havia ocupado o Zuccotti Park. Entre eles, a página Occupy Together, que serviu de plataforma para conectar todas as ocupações que cresceram nos Estados Unidos, aberta apenas no dia 24 de setembro, ou seja, já depois do primeiro movimento.
A presença do movimento no Facebook antes dos protestos do dia 17 foi limitada à página do Occupy Wall Street, operada pelos organizadores em Nova York, e a um evento para o dia 17 criado pela própria Adbusters. O desempenho de ambas as páginas na fase da preparação para o movimento foi muito decepcionante. E aí tem um arquivo em formato de PDF, né, que tem esses dados. A página do Occupy Wall Street em Nova York havia sido criada em 9 de agosto, na época das primeiras Assembleias Gerais. Então, logo no começo já havia, né, inclusive antes dessa ocupação na própria rua. No entanto, no dia 17 de setembro, conseguiram atrair apenas 891 curtidas. Compare isso com a página Kulena Khaled Said, no Egito, que atraiu 36 mil usuários no primeiro dia. Muito diferente. A página do Facebook do OWS começou a receber tráfego significativo somente depois que os ativistas ocuparam o Zuccotti Park no dia 17, com uma progressão rápida, embora não explosiva, nos dias seguintes. Observando os tipos de mensagens postadas pelos administradores durante a fase inicial, não é difícil entender por que os usuários da internet não curtiram a página do Facebook do Occupy Wall Street. Suas mensagens de status careciam daquele componente emocional que, como vimos, era uma marca registrada tanto na página de Kulena Khaled Said, no Egito, quanto na página Democracia Real Já, na Espanha. O administrador da página do Occupy escreveu com pouca frequência e suas mensagens de status eram telegráficas e sem apelo, geralmente acompanhados por súplicas irritantes do tipo compartilhem, compartilhem, compartilhem. Número de curtidas da página do Occupy Wall Street. Então, em 12 de setembro, 374. E aí, quando chega em 24 de setembro, 12 dias depois, né, você tinha só 13 mil. Ou seja, ainda é muito difícil. Abaixo estão alguns exemplos dessas primeiras postagens. Legal que ele traz isso. Faltam 11 dias para visitarmos Wall Street no dia 17 de setembro. Curtam esse vídeo e compartilhem. 6 de setembro. Apenas uma pessoa curtiu o vídeo e ninguém compartilhou. Compartilhem, compartilhem, compartilhem. Com um link para um artigo sobre os super ricos nos Estados Unidos. 7 de setembro. Apenas 5 pessoas curtiram e ninguém compartilhou ou respondeu. Compartilhem, compartilhem, compartilhem. 17 de setembro é real. 8 de setembro. Apenas 4 pessoas curtiram e ninguém compartilhou ou respondeu. E aí, as páginas foram selecionadas dessa página, da principal página do Occupy Wall Street, da página oficial. Como a leitora e o leitor, nós podemos perceber, as mensagens não foram exatamente pensadas para criar uma conexão emocional com as pessoas. Inclusive, elas não dizem porra nenhuma, né? Elas tinham um tom muito informativo e muito frio, que dificilmente provocaria entusiasmo dos usuários. Muitas vezes consistiam apenas em links para artigos ou vídeos sem nenhuma introdução contextualizando-os. No geral, essas comunicações via Facebook terminavam sendo um monólogo pouco inspirado e pouco inspirador, e que não se valia de recursos interativos das redes sociais. E, portanto, não gerava essa conversa coletiva um sentimento contagiante de entusiasmo que havia desempenhado um papel crucial no Egito e na Espanha. Inclusive, né, na Kulena Khaled Said, o Paulo Gervaldo fala, né, que inclusive eles se respondiam ali para dar esse ar, assim, de tal, alguma coisa acontecendo. Foda, né? Essa insipidez também caracterizou a página de eventos do Facebook aberta pela Adbusters, que conseguiu garantir cerca de 20 mil confirmações e 150 mil convites antes do primeiro dia de protesto. Mas apenas uma pequena fração desses participantes realmente compareceu. Enfim, a nota de rodapé é nada relevante. Também, nesse caso, as mensagens de status do administrador eram marcadamente sem vida, e havia pouca conversa entre usuários antes do dia 17. O desempenho decepcionante em relação ao uso do Facebook como ferramenta de campanha pode ter sido reflexo da falta de habilidades organizacionais e de carisma por parte de alguns ativistas. Mas, em geral, desabonou o fato de que os organizadores do Occupy, inicialmente, não consideravam o Facebook um canal importante em suas comunicações. Como consequência, não interagiram com uma base de audiência muito grande na qual poderiam ser encontrados muitos recrutas possíveis e que, em comparação com o Twitter, se aproximavam mais demograficamente aos 99%, porque o movimento dizia pretender lutar. Mesmo no próprio Twitter, todavia, no qual os ativistas investiram muito mais energia, os resultados também foram inicialmente decepcionantes. Eles não conseguiram criar um sentimento de entusiasmo antes dos protestos. Isso é importante de ser notado, né? Que pudesse garantir uma participação expressiva no primeiro dia de ação. De fato, a hashtag Occupy Wall Street nunca chegou perto de se tornar um trend topics, como ocorreu com a hashtag 15M na Espanha. Alguns twitteiros levantaram a suspeita de que a hashtag não era tendência por causa da censura do Twitter. Também, que naquela época estava recebendo investimentos da poderosa empresa bancária JP Morgan. O Twitter, junto com vários analistas independentes, rebateu a acusação, apontando a complexidade do algoritmo que define quais tópicos se tornam tendências. A gente sabe, né? A compra do Elon Musk, ela inclusive revelou muita coisa. Mas, independente se o Twitter censurou ou não a hashtag do Occupy, será que isso era tão importante para chamar a atenção das pessoas para o movimento? Inclusive, diferente dos movimentos no Egito e na Espanha, aqui a gente não traçou de rolar um movimento nas ruas muito forte antes dali, para aquecer também as ruas de que alguma coisa ia acontecer, né?
É evidente que o movimento começou a ganhar considerável atenção no Twitter apenas quando os ocupantes armaram suas barracas no Zuccotti e a polícia iniciou as repressões, conforme sugerido em outra passagem do já citado relatório da empresa na mídia social Attention. E aí diz assim: na primeira semana, a média de menções diárias foi de modestas 18,8. Poucas pessoas estavam falando sobre Occupy Wall Street. Mas depois do início da ocupação, em 17/9 até 23/9, a média de menções diárias aumentou em 2.004%. Na semana seguinte, o aumento foi de 97% em relação à semana anterior. E na semana seguinte, a prisão de Brooklyn Bridge, houve um aumento de 216% na média de menções diárias. Então, só aumentando. Assim, o que fez o movimento viralizar nas mídias sociais não era o que estava acontecendo independentemente na chamada esfera do Twitter. Eventos nas ruas é que reverberaram na rede social. E aí ele continua, né? Como já vimos, no caso dos indignados da Revolução Egípcia, deixa eu falar aqui, eu vou falar enquanto grifo, tá? Como já vimos no caso dos indignados da Revolução Egípcia, a violência policial contra manifestantes foi decisiva para atrair a atenção da internet, ganhando novos adeptos e simpatizantes. E às vezes nem isso, né? Principalmente num país como o Brasil, no qual a gente vive uma normalização desse processo de violência sistemática contra pretos, indígenas e favelados. Dois eventos vieram a constituir um ponto de inflexão para a crescente visibilidade do Occupy nas redes sociais e na grande mídia. O ataque de spray de pimenta pelo oficial da NYPD, né, a polícia de Nova York. Aonde que a gente está? Só para não me perder aqui. A gente está aqui, tá? Anthony Bolonha e a prisão em massa na ponte do Brooklyn em 1º de outubro. No dia 26 de setembro, Bolonha foi preso por uma câmera jogando spray de pimenta em 3 mulheres ativistas sem motivo aparente durante uma pequena manifestação perto do Wall Street. O vídeo logo recebeu milhares de acessos no YouTube e tá nessa nota de rodapé para quem quiser acessar o vídeo, e gerou muitos comentários em programas de TV como Daily Show, Jon Stewart e emissoras liberais como MSNBC e CNN. O segundo episódio foi a prisão de mais de 700 manifestantes durante uma marcha na ponte do Brooklyn em 1º de outubro. Ironicamente, a própria marcha foi organizada pelo Occupy em protestos pelas ações de Anthony Bolonha na semana anterior. Numa demonstração de más habilidades em termos de relações públicas, o Departamento de Polícia de Nova York provocou uma nova onda de indignação ao optar por uma prisão em massa, do tipo que a cidade não testemunhava havia muitos anos, e muitas dessas relações foram em massacres, foi um genocídio negro, né? Basicamente falando nos anos 70, 80 e 90. Esses episódios ressaltam como o papel das mídias sociais, no caso do Occupy, era mais um meio de facilitar a repercussão de episódios que aconteciam nas ruas e não de preparar o terreno simbolicamente para os protestos. Grifem isso daí. Paradoxalmente, nos países de origem do Twitter, do Facebook e das várias outras empresas de mídia social, os ativistas mostraram pouca capacidade de explorar o poder emocional das redes sociais. Para entender a debilidade da campanha inicial nas mídias sociais, no entanto, também precisamos levar em conta a confusão que, desde o princípio, estava no centro da identidade do Occupy Wall Street. Essa identidade foi dividida entre o imaginário contracultural radical proposto pela publicidade da Adbusters e a identidade populista subjacente ao slogan Somos 99%, cunhado por David Graeber durante a reunião inicial de organização em agosto. Somente depois que a ocupação física começou, a identidade do movimento acabou se cristalizando. Interessante, né? Em torno de uma orientação majoritária com o objetivo de representar o povo como um todo, em vez de um grupo de redentores, rebeldes e radicais. Mas você trazia todos aqueles que estavam em algum tipo de, né, posição subalterna. Um papel-chave nesse processo foi desempenhado pelo blog Nós Somos 99% no Tumblr, cuja contribuição para o processo de mobilização a gente vai trabalhar aí, então, no nosso próximo videozinho. A gente está indo devagar para a gente passar parte por parte e separar bem essas coisas, né? Então, gente, agora a gente se vê no próximo vídeo, tá? No próximo vídeo, estou só vendo uma coisa aqui. No próximo vídeo, então, ele vai ser um pouquinho maior. Então, no próximo vídeo, a gente vai falar um pouco, então, sobre o Tumblr. Interessante, né? Uma rede social que ainda não havia aparecido. Mas pensando, então, esses 99%, né? A questão das redes sociais, inclusive, ela é muito diferente nos Estados Unidos do que na maior parte dos lugares. Isso também é bem relevante.
Então é isso, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, e a gente se vê então no próximo vídeo. Até mais, um grande beijo. Tchau!